Espírito Santo, eu te clamo, Pai. Destrua toda maldição oculta que impede meu progresso, meu irmão e minha irmã. Se você sente que algo invisível tem travado a sua vida, como se sempre existisse uma barreira escondida te impedindo de avançar, esta oração é para você, meu irmão e minha irmã. Hoje vamos clamar forte ao Espírito Santo para destruir toda a maldição oculta que tenta segurar o seu progresso. Mas fique comigo até o final, porque enquanto você ora junto comigo, correntes serão quebradas, portas vão se abrir e a sua vida nunca mais será a mesma. O que antes era impedimento, hoje será vitória. Amém? Agora vamos orar. Maravilhoso Espírito Santo de Deus, hoje eu me coloco diante da tua santa presença, com toda a sinceridade do meu coração. Eu abro meu ser por completo para a tua presença e peço que venha sobre mim com o teu sopro de vida, trazendo paz, clareza e força para continuar. Toma conta de cada parte do meu interior. Toma conta dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas decisões e guia os meus passos em direção ao propósito que o Senhor já preparou para mim. Eu sei que muitas vezes eu mesmo não compreendo tudo o que acontece. Existem momentos em que me sinto preso, como se algo me segurasse, como se eu não conseguisse avançar, por mais que eu lute e tente. Por isso, Espírito Santo, eu me entrego totalmente a ti e te peço, destrua toda maldição oculta que tem tentado impedir o meu progresso. Aquilo que os meus olhos não enxergam, mas que insiste em me travar, em me amarrar, em roubar minhas forças, eu coloco agora nas tuas mãos para ser desfeito pelo teu poder. Se existem palavras negativas lançadas contra mim, eu te peço que silencies cada uma delas. Se existem sentimentos de inveja, de rejeição ou de julgamento que tentaram se levantar, que eles não tenham espaço algum na minha vida. Eu quero ouvir apenas a tua voz, quero ser guiado apenas pelo teu Espírito e quero caminhar na verdade que vem de ti. Amados, talvez você esteja orando, jejuando, indo à igreja, mas porque parece que nada muda, porque os mesmos problemas voltam, porque você sente que está andando em círculos, como se houvesse algo invisível te puxando sempre para o mesmo lugar. A verdade é esta: existem ciclos que não se quebram apenas com esforço, eles precisam ser rompidos espiritualmente. Se eu te disser que pode haver portas abertas na sua vida que você nem sabe que existem, mas que o inimigo conhece muito bem, aguente firme até o final da oração, porque vou te mostrar as 3 portas espirituais mais comuns que mantêm as pessoas presas em ciclos de derrota. E mais importante ainda, eu vou te ensinar como o Espírito Santo pode fechar essas portas agora, de uma vez por todas. Porque não é sobre tentar mais forte, é sobre orar no alvo certo. Fica até o final, porque o que vamos clamar juntos agora será exatamente a chave que faltava para a sua libertação. Deus vai destruir toda a maldição oculta que tenta impedir o seu progresso. Mas se você autoriza que o Espírito Santo de Deus já comece a transformar a sua vida enquanto clamamos juntos, escreva nos comentários: eu autorizo Espírito Santo. Escreva com fé, pois o seu comentário é uma forma de autorização espiritual, permitindo que ele possa agir. Amém? Agora, voltemos a orar. Senhor, liberta-me de tudo aquilo que me prende em ciclos que não levam a lugar nenhum. Quantas vezes eu me vi repetindo os mesmos erros, sentindo as mesmas dores e enfrentando as mesmas barreiras, como se estivesse preso em uma corrente invisível. Hoje eu clamo a ti. Rompe esses ciclos, quebra essas correntes, abre o caminho para que eu viva uma vida nova, cheia de movimento, cheia de crescimento, cheia da tua presença.
Espírito Santo, fecha todas as portas que eu não enxergo, mas que têm sido entradas para o mal agir contra mim. Protege a minha casa, protege a minha mente, protege o meu coração de tudo aquilo que não vem de ti. Guarda a minha vida e coloca em mim uma proteção que nenhum mal possa atravessar. Se algo me foi roubado ao longo da caminhada, oportunidades, sonhos, paz, alegria, tempo, eu coloco diante de ti e peço que restitua. Traz de volta aquilo que o inimigo tentou tirar e enche novamente a minha vida com esperança. Faz brotar dentro de mim novos sonhos, novas expectativas e uma confiança firme de que nada pode me impedir quando estou em ti. Amados, quero te contar um poderoso testemunho enviado pela nossa inscrita Priscila do Rio de Janeiro. Foi assim. Priscila tinha 34 anos e não entendia. Todo emprego que conseguia, algo acontecia. Ou ela era demitida sem motivo, ou surgia uma doença que a impedia de continuar. Eu faço tudo certo, ela dizia chorando para a amiga Denise, mas parece que tem algo me segurando. Denise, que era uma pessoa de oração, olhou nos olhos dela e disse: Priscila, você já perguntou a Deus se existe algo oculto na sua família? Algo espiritual que você não vê, mas que te persegue? Naquela mesma noite, Priscila orou diferente. Não pediu emprego, não pediu força. Ela clamou: Espírito Santo, destrua toda a maldição oculta que impede o meu progresso. Uma semana depois, ela sonhou com a avó, que tinha morrido fazendo trabalhos de feitiçaria. No sonho, viu correntes sendo quebradas. Dias depois, Priscila foi promovida no trabalho que estava prestes a perder. Hoje, ela está estabilizada e muito feliz, exercendo o cargo de diretoria no trabalho. Porque quando o oculto é revelado e destruído pelo Espírito Santo, nada mais te segura. Glória a Deus. Com a mesma fé da nossa irmã Priscila, vamos clamar a Deus assim: Santo Espírito de Deus, fortalece o meu interior. Tira de mim o medo que paralisa, tira a insegurança que me faz duvidar, tira a fraqueza que me faz pensar em desistir. Enche o meu coração de coragem, de fé, de determinação, para que eu não me deixe abalar pelas dificuldades, mas que eu caminhe confiante, sabendo que não estou sozinho, porque o Senhor está comigo em todos os momentos. Desperta dentro de mim aquilo que o Senhor já colocou. Eu sei que existem dons, talentos e habilidades que muitas vezes ficam adormecidos pelo medo, pela falta de confiança ou pela dúvida. Eu peço agora, ativa em mim tudo o que foi colocado desde o princípio para que eu viva de acordo com o teu propósito, sem distrações, sem amarras e sem limitações. Espírito Santo, toma o controle da minha vida. Se existe alguma maldição oculta, algo escondido, que tenta me impedir de crescer, eu te peço com toda a fé, destrói agora, em nome do teu poder. Que eu seja livre, que eu seja curado, que eu seja renovado, que eu possa caminhar sem pesos, sem correntes, sem barreiras, porque a tua presença me envolve e me conduz a um lugar de vitória. Eu te entrego tudo o que sou, Espírito Santo. Minha vida, meus sonhos, meus planos, minhas dores e até aquilo que ainda não consigo entender. Tudo está diante de ti. Faz a tua vontade, guia meus passos, abre os caminhos e me ensina a confiar em ti de todo o coração. Se em algum momento você se identificou e sentiu que também precisa que o Espírito Santo destrua toda maldição oculta que tenta impedir o seu progresso, deixe o seu like neste vídeo. Esse simples gesto é uma forma de declarar em fé que você está se levantando e confiando no poder de Deus para mudar sua história. Espírito Santo, eu sei que sozinho eu não consigo carregar tudo. Sei que as minhas forças são limitadas e que minha mente muitas vezes se perde em meio às preocupações. Por isso, eu decido entregar nas tuas mãos todas as áreas da minha vida.
Entrego meus pensamentos que tantas vezes se confundem, que se enchem de dúvidas, medos e ansiedades. Eu não quero mais viver refém do que me preocupa, mas quero que cada pensamento seja guiado por Ti, para que eu encontre clareza e descanso na Tua presença. Eu entrego também os meus sentimentos, porque reconheço que muitas vezes eles me dominam, me ferem e me fazem perder o rumo. Quantas vezes já me senti sobrecarregado por mágoas, inseguranças e frustrações. Mas hoje eu coloco tudo isso diante de Ti, porque sei que só o Teu amor é capaz de curar e renovar meu coração. Espírito Santo, toca nos meus sentimentos mais escondidos, nas feridas que nem eu consigo explicar, e transforma tudo em paz, em coragem, em esperança. Eu entrego ainda as minhas escolhas, porque sei que tantas vezes tomei decisões pelo impulso, pelo medo ou pela vontade de agradar aos outros. Quantas vezes escolhi caminhos que me afastaram do melhor que o Senhor tem para mim. Mas hoje eu declaro, não quero mais decidir sozinho. Guia-me, Espírito Santo, para que minhas escolhas estejam alinhadas com o Teu propósito e para que eu siga sempre pelo caminho da vida e não pelos atalhos que me prendem. Até mesmo aquilo que eu não entendo, eu coloco em Tuas mãos. Os momentos em que não vejo saída, as situações que parecem sem explicação, as dores que não encontro razão para sentir, tudo isso eu entrego a Ti. Eu reconheço que nem sempre compreendo o que acontece, mas eu confio que o Senhor sabe todas as coisas. Eu descanso no Teu cuidado, porque sei que mesmo o que hoje não faz sentido, amanhã pode se transformar em testemunho da Tua bondade. Amados irmãos, sabe aquela sensação de que algo parece estar conspirando contra você? Como se, por mais que você tente, algo invisível te segura no mesmo lugar, e você nem sabe de onde isso vem? Talvez não seja culpa sua. Talvez você esteja lutando contra algo que foi plantado antes mesmo de você nascer, e que agora tenta te impedir de viver tudo aquilo que Deus já preparou para você. Mas eu quero te dizer uma coisa que pode mudar tudo hoje. Quando você entrega tudo ao Espírito Santo, sem esconder nada, sem tentar controlar nada, Ele não só recebe, Ele age, Ele destrói o que está oculto, Ele rompe o que tenta te prender. E Ele abre caminhos que você nem imaginava que existiam. Hoje eu quero te mostrar como fazer essa entrega de um jeito que realmente liberta. Não é sobre religião, é sobre confiança, é sobre finalmente soltar o controle e deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer na sua vida. Então agora vamos orar assim. Espírito Santo de Deus, eu não quero guardar nada para mim. Tudo o que sou, tudo o que tenho e tudo o que ainda espero viver, eu coloco diante de Ti. Que não haja em mim nada escondido, nada intocável, nada que eu insista em controlar. Eu entrego por inteiro, porque confio que nas Tuas mãos a minha vida encontra direção, segurança e propósito. Se existe alguma maldição oculta que tenta me impedir de avançar, eu também entrego diante de Ti. Se há correntes invisíveis que têm me segurado, eu clamo agora para que o Teu poder destrua tudo o que foi colocado para travar o meu progresso. Liberta-me do peso que carrego, rompe os grilhões que tentam me amarrar e abre o caminho para que eu viva em liberdade. Eu não quero carregar maldições que não me pertencem. Não quero viver limitado por forças que não vêm de Ti. Eu quero caminhar leve, livre e guiado somente pelo Teu Espírito. Espírito Santo, toma conta da minha casa, da minha família, dos meus relacionamentos, do meu trabalho, dos meus sonhos. Tudo está entregue a Ti, porque não existe lugar mais seguro do que estar em Tuas mãos. Se houver portas fechadas, abre-as que o Senhor quiser abrir. Se houver pessoas que não contribuem para o meu crescimento, afasta-as de forma natural. Se houver situações que tentam me desviar do caminho, fecha essas portas, para que eu permaneça firme no propósito que o Senhor tem para mim. Eu me entrego de corpo, alma e espírito. Me entrego sem reservas,
sem máscaras, sem resistências. Que o teu poder me renove, que o teu amor me sustente e que a tua presença seja o alicerce da minha vida. Espírito Santo, faz a tua vontade em mim, porque tudo é teu, e eu descanso sabendo que nada, absolutamente nada, pode me tirar daquilo que o Senhor já determinou para mim. Meus amados, se você também deseja entregar todas as áreas da sua vida nas mãos do Espírito Santo, escreva aqui nos comentários: tudo é teu, Senhor. Esse será o seu ato de fé, mostrando que você confia no cuidado de Deus para destruir toda maldição oculta e abrir novos caminhos na sua vida. Espírito Santo, eu sei que muitas vezes existe algo que não consigo explicar, mas que me prende, me trava e não me deixa seguir em frente. Por mais que eu lute, por mais que eu tente, é como se algo invisível segurasse os meus passos e roubasse as minhas forças. Hoje eu coloco isso diante de ti e te peço, vem com o teu poder e destrói toda a maldição oculta que tem tentado me prender. Rompe agora, Espírito Santo, todas as correntes que me amarram em silêncio e que eu nem sempre consigo identificar. Quantas vezes eu já senti que minha vida estava em um ciclo sem fim, como se estivesse correndo, mas sem sair do lugar. Quantas vezes eu já olhei para dentro de mim e percebi que algo me segurava, sem que eu tivesse forças para vencer sozinho. Eu reconheço que não posso lutar essa batalha apenas com as minhas mãos. É por isso que eu clamo a ti, Espírito Santo, vem em meu socorro, porque somente a tua presença pode destruir aquilo que meus olhos não conseguem enxergar. Se existem palavras lançadas contra mim, palavras de maldição, de inveja, de julgamento, eu te entrego tudo agora. Que nenhuma delas tenha poder sobre a minha vida, que nenhuma corrente criada por essas palavras continue me prendendo. Se existem pensamentos que não são meus, mas que insistem em me colocar para baixo, tira-os da minha mente. Se existem sentimentos que não nasceram em mim, mas que foram colocados para me enfraquecer, retira-os do meu coração. Meu amigo e minha amiga. Outra coisa que queria te perguntar é se você já parou para pensar por que, mesmo quando tudo parece estar bem, algo dentro de você ainda hesita? Por que na hora de avançar, de arriscar, de acreditar em si mesmo, alguma coisa te puxa para trás? Não é fraqueza, não é falta de fé. São correntes invisíveis, correntes de medo, de insegurança, de dores que você nem lembra mais de onde vieram, mas que ainda estão ali, segurando você no mesmo lugar. E sabe o que mais dói nisso, amados? É que muitas dessas correntes você nem criou. Elas vieram de palavras que ouviu, de rejeições que sofreu, de erros que já foram perdoados, mas que de alguma forma continuam te condenando por dentro. Mas eu tenho uma notícia que vai te animar. O Espírito Santo não precisa que você entenda tudo. Ele só precisa que você entregue. Porque quando você se rende de verdade, ele destrói o que você nem consegue nomear. Fica comigo até o final deste vídeo, porque assim como eu identifiquei, vou te mostrar como identificar essas correntes invisíveis na sua vida e como declarar a liberdade que o Espírito Santo já conquistou para você, porque você não foi criado para viver preso. Você foi criado para voar. E hoje pode ser o dia em que tudo começa a mudar. Voltemos a orar. Espírito Santo, olha para as correntes que não aparecem, mas que pesam como um fardo. Correntes de medo que me impedem de dar passos maiores. Correntes de insegurança que me fazem duvidar do meu valor. Correntes de dor que tentam roubar a minha esperança. Hoje eu me rendo a ti e declaro: eu não aceito mais viver aprisionado. Eu não aceito mais caminhar limitado. Eu quero viver na liberdade que só o teu Espírito pode trazer. Eu sei que existem feridas escondidas, memórias dolorosas, lembranças que insistem em voltar para me prender ao passado. Espírito Santo, eu entrego tudo em tuas mãos.
Que essas correntes sejam destruídas, que cada lembrança seja curada, que cada peso seja retirado do meu coração. Eu não quero mais viver preso ao que passou. Eu quero avançar para o que está diante de mim, com confiança, paz e coragem. Espírito Santo, destrói agora toda corrente que me prende a sentimentos de fracasso. Tantas vezes eu já acreditei que não era capaz, que não merecia, que não iria conseguir. Mas eu entrego diante de ti essas vozes que tentam me paralisar, que elas sejam silenciadas e que a tua verdade encha o meu interior com nova força. Se existem correntes criadas por erros do passado que tentam me condenar e me impedir de seguir em frente, quebra todas elas agora. Eu não sou definido pelos meus erros. Eu não sou prisioneiro das minhas falhas. Eu sou alguém que escolhe se render a ti. E por isso eu confio que o Senhor destrói cada acusação, cada corrente, cada prisão que tenta me limitar. Espírito Santo, que as correntes que eu não enxergo, mas que estão no mundo espiritual, tentando roubar o meu progresso, sejam totalmente destruídas. Que nada possa me segurar, que nada tenha poder de me impedir. Que eu viva em liberdade, que eu avance sem medo, que eu tenha a coragem de assumir os passos que o Senhor me chama a dar. Eu descanso nas tuas mãos. Sei que quando estou em ti não preciso temer, não preciso duvidar, não preciso olhar para trás. Eu sei que as correntes invisíveis já não têm poder, porque o teu Espírito habita em mim e me conduz para um lugar novo. Espírito Santo, eu me rendo a ti e declaro que toda maldição oculta foi destruída. Se você está fazendo essa oração com fé e acredita que o Espírito Santo já está quebrando as correntes invisíveis que tentavam te prender, escreva aqui nos comentários: eu sou livre. E não esqueça de deixar o seu like, para que essa oração alcance ainda mais pessoas que também precisam experimentar a libertação e a vitória em suas vidas. Amém? Senhor, eu sei que muitas vezes palavras que foram lançadas contra mim ficaram guardadas na minha mente e no meu coração, como flechas que ferem em silêncio. Palavras de julgamento que tentaram me diminuir, palavras de desânimo que tentaram roubar minha força, palavras de inveja que tentaram bloquear o meu caminho. Hoje eu não aceito mais carregar o peso dessas vozes. Eu declaro que nenhuma delas terá poder sobre a minha vida, porque eu escolho ouvir somente a tua voz. Quantas vezes palavras negativas ecoaram dentro de mim por dias, semanas ou até anos? Quantas vezes um comentário, uma crítica ou até mesmo uma rejeição ficou preso em meus pensamentos e se transformou em barreira, em medo, em insegurança? Espírito Santo, eu não quero mais viver aprisionado por palavras que não vêm de ti. Eu clamo agora. Cancela todas elas, arranca da minha memória aquilo que me limita, quebra a força de cada maldição escondida nas palavras que foram ditas contra mim. Eu sei que muitas dessas palavras vieram de pessoas próximas, pessoas que talvez eu amava ou respeitava, e isso doeu ainda mais, mas eu também sei que não preciso viver preso ao que foi dito. O que realmente importa é o que o Senhor declara sobre mim. Por isso, Espírito Santo, destrói dentro de mim os efeitos de todas as vozes negativas que ainda tentam ecoar. Faz com que elas percam a força e se tornem apenas lembranças sem peso, sem dor, sem poder. Se algum dia eu acreditei nessas palavras, eu te peço perdão. Se em algum momento eu deixei que elas definissem quem eu sou, eu hoje rejeito isso. Eu não sou o que disseram de mim, eu sou aquilo que o Senhor me criou para ser. Eu não vou viver debaixo de rótulos que tentaram me colocar, nem de opiniões que tentaram me aprisionar. Eu quero viver debaixo da tua verdade, ouvindo apenas a tua voz, que me fortalece, me guia e me levanta. Amados, você lembra daquela frase que alguém te disse anos atrás? E que até hoje ecoa na sua cabeça quando você está prestes a tentar algo novo? Você não vai conseguir. Isso não é para você.
Quem você pensa que é? Talvez tenha sido um pai, uma mãe, um professor, um ex, alguém que nem está mais na sua vida, mas cuja voz ainda decide por você. E o pior é que você nem percebe. Essas palavras viraram crenças, viraram muros invisíveis, viraram correntes que te prendem sem que você precise estar preso. Mas eu quero que você saiba de algo libertador. Você não precisa carregar o peso do que disseram sobre você. Porque a opinião de alguém, por mais forte que tenha sido, não define o seu destino. O Espírito Santo pode apagar essas vozes e substituí-las pela única voz que realmente importa, a voz dele. Continue firme e forte até o final, porque vamos pedir a Deus para que Ele possa cancelar essas palavras negativas que ainda ecoam dentro de você. E quando Ele fizer isso, você vai sentir um alívio que talvez não sentia há anos. Clame com fé e de todo o seu coração. Amém? Oremos agora assim. Espírito Santo, limpa minha mente de cada palavra de desânimo que já me fez desistir. Quantas vezes eu pensei em parar porque alguém disse que eu não conseguiria, que não valeria a pena, que eu não tinha capacidade. Eu entrego essas frases diante de ti e declaro que elas não vão mais me controlar. Que toda palavra de dúvida se transforme agora em certeza. Que toda palavra de derrota se transforme em vitória. Que toda palavra de fraqueza se transforme em força. Cancela também, Senhor, as palavras que foram ditas em momentos de raiva, em discussões, em injustiças. Eu não quero carregar ofensas como correntes dentro do meu coração. Eu não quero permitir que essas vozes se tornem muralhas que me afastem da paz. Eu quero ser livre. E eu sei que o teu Espírito tem poder para libertar, para transformar, para restaurar. Se alguma palavra de inveja foi lançada contra mim, que ela caia por terra agora. Que nenhuma intenção escondida de prejudicar o meu caminho tenha espaço na minha vida. Que nenhum desejo de me ver parar tenha poder sobre os meus passos. Espírito Santo, que a minha proteção esteja em ti e que nenhuma dessas palavras encontre lugar para crescer. Eu me entrego por inteiro, pedindo que apenas a tua voz permaneça em meu coração. Que seja a tua voz a me lembrar quem eu sou. Que seja a tua voz a me dar direção. Que seja a tua voz a me encher de coragem para seguir. Eu não quero ouvir mais as vozes que me prendem. Eu quero ouvir apenas a voz que me liberta. Espírito Santo, destrua toda a maldição oculta que ainda tenta agir através das palavras negativas que recebi. Rompe com cada elo invisível que ainda me amarra. Fecha todas as brechas que ainda existem e enche o meu ser com a tua verdade. Que o meu coração seja leve, que a minha mente seja renovada e que a minha vida caminhe em liberdade, sem nenhuma prisão invisível. Se você também deseja ser liberto de todas as palavras negativas que já lançaram contra a sua vida, escreva nos comentários. Eu só escuto a voz de Deus. Espírito Santo, só tu sabes que muitas vezes me encontro preso em situações que parecem não ter fim. Eu sinto como se estivesse caminhando sem sair do lugar, repetindo os mesmos erros, vivendo as mesmas dores, enfrentando os mesmos obstáculos. É como se a minha vida estivesse rodando em um ciclo de estagnação, onde por mais que eu tente avançar, algo invisível me puxa de volta. E é por isso que hoje eu clamo a ti. Quebra esses ciclos que me aprisionam. Eu não quero mais viver limitado pelo que passou, não quero mais ficar preso a lembranças que me machucam, a pensamentos que me paralisam, a sentimentos que me impedem de crescer. Espírito Santo, eu reconheço que sozinho não consigo. Minhas forças são pequenas, meus pensamentos me confundem e meus próprios planos muitas vezes não dão em nada. Mas eu sei que quando coloco diante de ti o que sou e o que tenho, algo diferente acontece. Por isso, eu me entrego em tuas mãos e peço. Toca a minha mente, renova meus pensamentos,
Muda minhas atitudes. Me ajuda a enxergar os caminhos que eu não tenho visto. Eu quero sair dessa rotina de dor, dessa repetição que me prende, e experimentar a novidade que só o Senhor pode trazer para a minha vida. Eu sei que muitas vezes me acomodei, aceitei viver menos do que poderia, aceitei acreditar nas mentiras que diziam que eu não era capaz, que nada mudaria, que eu deveria me conformar com a estagnação. Mas hoje eu escolho rejeitar essas vozes. Eu escolho ouvir apenas a tua voz, que me chama para viver algo maior. Eu escolho crer que existe sim um propósito para mim, e que não nasci para ficar preso em ciclos sem sentido, mas para caminhar em direção a algo pleno e verdadeiro. Meu amado e minha amada, sabe aquela sensação estranha de déjà vu? Mas na vida real, tipo, como se você já tivesse vivido essa decepção antes, já tivesse enfrentado esse mesmo obstáculo, já tivesse sentido essa mesma angústia, só que com pessoas diferentes, em momentos diferentes, mas sempre o mesmo resultado. É como já falei antes, como se a vida te colocasse em um carrossel que não para. Você tenta sair, mas algo te puxa de volta. E aí você começa a se perguntar: será que o problema sou eu? Será que eu merecia estar aqui? Eu quero te dizer algo com muito carinho. Não, você não está pirando. E não, você não está pagando por algo que fez. O que está acontecendo é que existem ciclos, ciclos invisíveis espirituais que se repetem até serem quebrados. E você não consegue quebrar sozinho o que você não consegue enxergar. Continue firme até o final do clamor, porque o Espírito Santo vai interromper esses ciclos de uma vez por todas. Não é sobre força de vontade, é sobre liberação espiritual. E quando isso acontece, a vida finalmente começa a andar para frente. Vamos clamar forte a Ele assim: Santo Espírito de Deus, se há correntes invisíveis que me seguram, eu te peço que as quebre agora. Se existem maldições ocultas, palavras lançadas, sentimentos guardados, situações não resolvidas que têm me impedido de avançar, eu oro para que sejam destruídas neste momento. Que nada permaneça me prendendo ao passado, que nada consiga me amarrar ao medo, à dúvida ou ao conformismo. Liberta-me do que eu não consigo ver, mas que insiste em me paralisar. Coloca em mim coragem para romper com aquilo que não me leva para frente. Dá-me ousadia para deixar para trás o que já não faz parte do meu caminho. Ensina-me a não ter medo do novo, a não fugir do movimento, mas a confiar que cada passo guiado por ti me leva para mais perto do propósito que o Senhor já preparou para mim. Eu não quero mais rodar em círculos. Eu não quero mais gastar minha energia tentando consertar o que não faz parte do meu futuro. Eu quero seguir firme, guiado pela tua mão, vivendo aquilo que realmente importa. Espírito Santo, entra nos lugares da minha vida que estão parados, nos sonhos que eu deixei de lado, nas áreas que eu já não acreditava que poderiam mudar. Sopra sobre aquilo que parecia morto, dá vida ao que parecia perdido, coloca movimento no que estava travado. Que a tua presença me leve adiante, que o teu poder me tire da estagnação e me faça experimentar a transformação que eu tanto preciso. Eu sei que haverá desafios, eu sei que nem sempre será fácil, mas eu creio que com o Senhor ao meu lado, eu não preciso mais ter medo de ficar preso ao que me paralisava. Eu quero avançar, mesmo que seja um passo de cada vez, confiando que cada passo dado com o Senhor é uma vitória contra os ciclos que antes me aprisionavam. Eu me rendo a ti e confio que o novo já começou a acontecer dentro de mim. Espírito Santo, quebra agora tudo aquilo que insiste em me puxar para trás. Destrói toda a maldição oculta que me segura. Remove toda a estagnação que me limita. Faz brotar dentro de mim um novo ânimo, um novo desejo de viver, uma nova força para lutar. Que eu sinta a liberdade que só o Senhor pode dar e que eu jamais volte a ser a mesma pessoa.
E assim eu sigo crendo, mesmo sem ver tudo ainda, mas confiando que algo já está se movendo. Porque eu sei que o Senhor não me criou para viver parado, mas para crescer, para avançar e para viver plenamente o propósito que foi desenhado para mim desde o princípio. Amados, agora eu quero te convidar a compartilhar comigo nos comentários. Em qual área da sua vida você deseja que o Espírito Santo quebre os ciclos de estagnação? Escreva com fé, declare esse pedido diante de Deus e juntos vamos orar e acreditar no mover dele sobre nossas vidas. Amém? Espírito Santo, eu continuo clamando a Ti, porque sei que existem coisas que não consigo enxergar, mas que de alguma forma têm me afetado. Sei que a vida vai muito além do que meus olhos alcançam, e que existem situações que acontecem no invisível e que muitas vezes eu não percebo. Por isso, eu peço, fecha as portas que ainda estão abertas sem que eu saiba, portas que têm sido uma brecha para que o mal haja contra mim. Eu não quero mais carregar pesos que não me pertencem, não quero mais me sentir limitado por forças ocultas que tentam me parar. Eu me coloco em tuas mãos e confio que só o Senhor pode me guardar de tudo aquilo que está escondido e que não vem de ti. Eu reconheço que nem sempre tenho controle sobre todas as coisas. Muitas vezes penso que posso resolver tudo sozinho, mas percebo que há batalhas que não consigo vencer apenas com a minha força. É por isso que eu me entrego a ti. Eu quero estar protegido sob a tua presença. Quero estar cercado pela tua luz, para que nada que seja contrário ao Senhor tenha espaço na minha vida. Espírito Santo, destrua toda maldição oculta, toda palavra lançada, toda energia negativa, toda intenção escondida que tenta impedir o meu progresso. Que nada permaneça me prendendo ao passado, que nada me paralise, que nada consiga roubar a alegria e a paz que o Senhor já plantou dentro de mim. Se existem coisas que têm me bloqueado e que eu ainda não percebi, eu te peço que revele e me dê discernimento. Mostra-me o que eu preciso deixar para trás, o que eu preciso cortar, o que já não faz parte da minha vida. Ajuda-me a entender os sinais que o Senhor coloca no meu caminho e dá-me sabedoria para não insistir em portas que já foram fechadas. Protege-me dos enganos que parecem bons, mas que escondem armadilhas. Afasta de mim pessoas, lugares e situações que não vêm de ti e que podem me desviar do propósito que já foi preparado para mim. Amados, você já acordou no meio da noite com aquele aperto no peito, sem motivo aparente? Ou sentiu uma inquietação estranha, como se algo estivesse errado, mas você não consegue explicar o quê? Como se houvesse uma batalha acontecendo. Só que você não está vendo. A verdade é essa, nem toda luta acontece no que você vê. Às vezes, o cansaço que você sente não é só da rotina. A ansiedade que te persegue não é só da sua mente. E aquela sensação de estar desprotegido, vulnerável, pode ser mais espiritual do que você imagina. Mas eu quero que você saiba de algo que vai trazer paz para o seu coração. Você não precisa lutar sozinho contra o que não consegue enxergar. O Espírito Santo pode colocar sobre você uma proteção tão real, tão forte, que nada, absolutamente nada, consegue atravessar. Vamos agora pedir a Deus essa cobertura espiritual de um jeito que você vai sentir a diferença e saber que você está guardado, mesmo quando não entende tudo o que está acontecendo. Vamos falar com Ele assim: Espírito Santo, coloca sobre mim agora um manto de proteção que seja mais forte do que tudo o que tenta me atingir. Que a tua luz me envolva de tal forma que nenhuma escuridão tenha acesso à minha vida. Eu não quero viver assustado com o que não vejo, mas quero viver confiante de que o Senhor cuida de mim em cada detalhe. Eu entrego ao Senhor minhas noites, meus dias, meus pensamentos, meus relacionamentos e cada passo que eu der. Que tudo esteja guardado em ti. Eu sei que muitas vezes as lutas que travo não são apenas externas, mas também internas.
Por isso, eu oro para que o Senhor me guarde também de dentro para fora. Protege a minha mente dos pensamentos de derrota. Protege meu coração de sentimentos que me enfraquecem. Protege minhas decisões de escolhas precipitadas que poderiam me afastar daquilo que o Senhor deseja para mim. Espírito Santo, cobre cada área da minha vida com a tua presença e me ajuda a caminhar em segurança, mesmo quando eu não entender tudo o que está acontecendo ao meu redor. Se existem palavras negativas lançadas contra mim, eu peço que elas sejam anuladas agora. Se existem olhares de inveja ou intenções ruins direcionadas a mim, que percam toda a força neste instante. Se existem correntes ocultas tentando me prender, que sejam quebradas de uma vez por todas. Eu oro para que toda obra escondida que tenta destruir o meu progresso seja desfeita e que o teu poder seja a muralha que me protege e me mantém firme. Espírito Santo, eu não quero apenas ser protegido, mas também fortalecido. Quero aprender a andar confiante, sem medo do que não vejo, sem me preocupar com o que pode estar escondido, mas acreditando que maior é a tua presença em mim. Dá-me paz para descansar mesmo quando tudo parece incerto. Dá-me coragem para seguir em frente, mesmo quando não consigo compreender os bastidores da minha vida. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, até daquilo que eu não consigo perceber. Por isso, hoje, eu descanso em ti. Coloco meu coração nas tuas mãos e confio que nada que não venha do Senhor terá poder sobre mim. Que o teu cuidado me acompanhe em cada detalhe, que o teu poder me guarde contra todo o mal oculto e que a tua presença seja sempre a minha maior segurança. Irmãos, agora eu quero te convidar a compartilhar comigo nos comentários em qual área da sua vida você deseja a proteção do Espírito Santo. Escreva com fé e deixe também o seu like, para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas que precisam dessa oração. Pai amado, eu reconheço que ao longo da minha caminhada tantas coisas se perderam. Algumas delas eu deixei escapar pelas minhas próprias escolhas. Outras foram levadas por situações que fugiram do meu controle. E há também aquilo que sinto como se tivesse sido roubado de mim. Às vezes penso no tempo que não volta mais, nas oportunidades que passaram, nos sonhos que ficaram engavetados, na paz que se foi em meio às lutas. Mas ainda assim, creio que nada está perdido nas tuas mãos. Eu clamo para que o Senhor restitua o que me foi tirado. Toca naquilo que parece morto e faz reviver. Restaura os pedaços quebrados do meu coração. Devolve-me a esperança que se apagou com o tempo. Devolve-me a força que se desgastou pelas batalhas. Devolve-me a alegria que as situações difíceis tentaram roubar. Espírito Santo, destrua toda maldição oculta que tem tentado impedir meu progresso. Todo o peso escondido que tenta me manter preso ao que já passou. Que eu não viva apenas olhando para as perdas, mas que eu aprenda a olhar para a restituição que vem de ti. Eu creio que o Senhor pode abrir caminhos onde eu não vejo saída. Sei que pode me devolver o que se perdeu de forma ainda melhor, multiplicado e transformado. Aquilo que pensei ter acabado pode se tornar um novo começo em tuas mãos. Aquele tempo que parecia desperdiçado pode ser usado para me ensinar, e até os erros que cometi podem se tornar degraus para me aproximar mais do propósito que o Senhor tem para mim. Amados, tem algo que ninguém fala, mas todo mundo sente. A dor de olhar para trás e ver tudo o que poderia ter sido, mas não foi. Aquele emprego que você quase conseguiu. Aquele relacionamento que acabou, aquele sonho que você teve que abandonar. E o pior não é nem a perda em si, é a sensação de que algo foi roubado de você, que você foi impedido de viver o que era para ser seu. E aí você fica ali carregando esse peso silencioso. Você até sorri, até segue em frente, mas lá no fundo tem um buraco que nada preenche, uma mágoa que você não consegue nomear. Uma tristeza que insiste em voltar.
Mas eu quero te dizer algo que pode mudar a forma como você enxerga tudo isso. Deus não apenas cura o que dói, Ele restitui o que foi perdido. E quando Ele restitui, não devolve do mesmo jeito. Ele multiplica, Ele transforma, Ele traz de volta melhor do que era antes. Oh, glória! A seguir vou te mostrar como orar pela restituição das coisas que você acha que perdeu para sempre. Porque talvez elas não estejam perdidas. Talvez estejam apenas esperando o tempo certo de voltar, transformadas na mão de Deus. Aguente firme mais um pouco, porque agora vamos orar. Espírito Santo, eu peço que cure as lembranças que ainda doem, que me libere de toda a amargura que me impede de seguir em frente. Eu não quero mais carregar mágoas do que foi perdido, mas quero me abrir para receber aquilo que o Senhor já está preparando. Tira de mim a sensação de vazio, tira o peso da frustração e enche novamente o meu coração com fé, esperança e coragem. Eu te entrego cada sonho que deixei para trás, cada projeto interrompido, cada oportunidade que parecia perdida. Eu coloco tudo diante de ti e confio que o Senhor sabe exatamente o que precisa ser restaurado. Que nada fique escondido debaixo da sombra da dor, mas que tudo seja trazido à luz para que seja renovado. Espírito Santo, restitui também a minha paz. Se em algum momento ela foi roubada por palavras, atitudes, injustiças ou perseguições, eu oro para que ela volte agora. Que a tranquilidade que vem de ti seja maior do que qualquer ruído externo, que a serenidade da tua presença me envolva e me faça descansar, mesmo enquanto aguardo o tempo da restituição. Eu sei que quando o Senhor restitui, não devolve apenas do mesmo jeito, mas traz em abundância, traz transformado, traz multiplicado. Eu quero viver essa abundância em todas as áreas da minha vida. Nos meus relacionamentos, nos meus projetos, na minha saúde emocional e espiritual. Que eu veja a tua mão agindo, desfazendo as perdas e trazendo novos frutos. Espírito Santo, destrua toda obra oculta que tenta atrasar ou bloquear essa restituição. Tudo o que foi amarrado contra mim em silêncio, sem que eu percebesse, eu entrego agora para ser desfeito. Toda maldição que tenta me segurar no lugar da escassez, eu declaro quebrada pela tua presença. Eu escolho crer que meu progresso não será mais impedido e que tudo o que me pertence por direito debaixo do teu cuidado será restituído. Hoje eu descanso em ti, acreditando que nada que foi perdido será maior do que aquilo que ainda vou viver. Eu confio que o Senhor tem poder para transformar perdas em vitórias, dores em testemunhos e lágrimas em novos sorrisos. Meu amigo e minha amiga, agora eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários o que você deseja que o Espírito Santo restitua na sua vida. Coloque isso diante de Deus e declare com fé, porque esse ato simples pode ser o primeiro passo para a restauração que você tanto espera. Voltemos a orar. Espírito Santo, quantas vezes já me senti cansado, inseguro, sem forças para seguir em frente? Quantas vezes pensei em desistir porque o medo falou mais alto, porque a dúvida me paralisou, porque as lutas pareciam grandes demais para que eu pudesse suportar. Mas hoje eu venho pedir que o Senhor encha o meu coração de coragem, fé e determinação, para que eu não tema mais os desafios que surgirem no meu caminho, mas aprenda a enfrentá-los, confiando que nunca estarei sozinho. Eu sei que dentro de mim existem fraquezas, e muitas vezes elas me fazem acreditar que não sou capaz de vencer. Mas eu também sei que é justamente quando reconheço minhas limitações que o teu poder se manifesta de forma ainda maior. Por isso, eu te peço, fortalece-me onde sou fraco, levanta-me quando caio, sustenta-me quando penso em parar.
Eu não quero mais viver preso às vozes internas que me dizem que não vou conseguir, nem às lembranças de falhas passadas que tentam me convencer de que eu não sou suficiente. Eu quero ouvir apenas a tua voz, que me dá confiança para seguir adiante. Amados irmãos, agora deixa eu te fazer uma pequena pergunta. Você já se sentiu cansado, não do corpo, mas da alma? Aquele cansaço que não passa com uma noite de sono, que não vai embora com férias. É como se algo dentro de você estivesse sempre pesado, sempre dizendo, não vai dar, você não é capaz, para que tentar de novo? E o mais triste é que você olha ao redor e vê pessoas que passaram pelas mesmas coisas que você, mas elas parecem ter força. E você se pergunta, por que eu não consigo ter essa coragem? Por que tudo parece tão difícil para mim? Eu quero te dizer algo com muito especial. Esse cansaço da alma não é fraqueza sua. Muitas vezes é uma maldição oculta. Palavras negativas que foram plantadas em você, sentimentos de rejeição que você nem lembra mais, mas que ainda estão lá, drenando sua força por dentro. Só o Espírito Santo pode renovar essa força interior que parece ter sumido. Não é sobre fingir que está tudo bem. É sobre receber uma força que não vem de você, mas dele. E quando isso acontece, você não precisa mais se esforçar tanto para continuar. Você simplesmente continua. Vamos agora falar com Deus de uma forma íntima. Espírito Santo, destrua toda maldição oculta que tem tentado enfraquecer meu interior. Tudo aquilo que me faz duvidar do meu valor, tudo o que rouba minha motivação, tudo o que tenta me empurrar para trás, eu entrego agora em tuas mãos. Se existem palavras negativas que um dia ouvi e que ficaram gravadas dentro de mim, tira o peso delas do meu coração. Se existem sentimentos de fracasso, rejeição ou desânimo que têm tentado me impedir de avançar, eu clamo para que sejam apagados e substituídos pela certeza de que o Senhor me fortalece a cada novo dia. Dá-me um coração cheio de coragem para enfrentar o desconhecido, fé para acreditar mesmo quando não enxergo o resultado e determinação para permanecer firme, ainda que os ventos contrários tentem me empurrar para trás. Que eu não me perca diante das dificuldades, mas que aprenda a usá-las como degraus que me aproximam ainda mais do propósito que o Senhor preparou para mim. Eu sei que os desafios não vão desaparecer de repente, mas peço que o Senhor me dê uma nova visão, para que eu não os veja como barreiras intransponíveis, e sim como oportunidades de crescimento. Dá-me a paz de saber que cada luta traz consigo um aprendizado e que nenhuma dor é em vão quando está nas tuas mãos. Que eu aprenda a confiar em cada processo, mesmo quando não faz sentido, e que eu não me deixe dominar pelo medo, mas pela fé que vem de ti. Espírito Santo, fortalece também a minha mente. Protege-me dos pensamentos de derrota que insistem em surgir. Que eu tenha clareza para enxergar as soluções e serenidade para não me desesperar diante das pressões da vida. Que eu consiga manter firme a esperança, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Enche meu coração de ânimo renovado, de energia para recomeçar quantas vezes for necessário, de paciência para esperar no tempo certo e de força para não retroceder diante dos obstáculos. Eu te entrego meus sonhos, meus projetos, meus planos e até mesmo os meus medos. Tudo coloco em tuas mãos, porque sei que é no Senhor que encontro a segurança que preciso. Eu não quero mais caminhar com base apenas nas minhas forças, mas quero andar guiado e sustentado pela tua presença, que é fonte de poder e de vida. Espírito Santo, eu clamo. Destrua toda obra escondida que tenta me enfraquecer por dentro. Que nenhuma maldição oculta tenha espaço na minha vida, mas que eu seja sempre fortalecido pela tua luz, pela tua presença e pelo teu cuidado. Que nada me impeça de crescer. Que nada roube a coragem que o Senhor coloca dentro de mim,
e que nada consiga me afastar do caminho de progresso que já está preparado. Hoje eu escolho me levantar com fé, mesmo que ainda sinta medo. Hoje eu escolho acreditar, mesmo que ainda não veja as respostas. Hoje eu escolho ser forte, não porque não tenha fraquezas, mas porque confio que o Senhor me dá forças novas todos os dias. Agora eu quero te convidar, meu amigo e minha amiga, a deixar aqui nos comentários: em qual área da sua vida você sente que precisa de fortalecimento interior? Declare isso com fé, escrevendo como uma oração, e entregue nas mãos do Espírito Santo para que ele renove suas forças. Amém? Espírito Santo de Deus, reconheço que muitas vezes tenho me deixado levar pelas distrações da vida, pelas opiniões alheias, pelo medo de errar ou de não ser suficiente. Mas hoje eu decido colocar tudo isso nas tuas mãos e pedir: desperta em mim os dons, talentos e habilidades que o Senhor colocou dentro de mim. Que eu consiga enxergar aquilo que foi plantado em meu coração desde o início, e que cada dom seja usado para o bem, para o propósito que o Senhor preparou, para que eu viva a vida que realmente me chama para crescer e servir. Espírito Santo, muitas vezes sinto-me preso, limitado por correntes invisíveis, correntes que me impedem de agir, de acreditar em mim mesmo e de caminhar na direção que o Senhor já traçou. Eu te peço que quebre essas correntes agora, que nada me segure, que nada me paralise, que nenhuma maldição oculta tenha poder sobre a minha vida, que eu não viva mais limitado pelo que foi dito, pelo que foi feito contra mim, ou pelo que eu mesmo duvidei ser capaz de realizar. Liberta-me, Senhor, para que eu possa caminhar livremente na minha missão, sem medo, sem pressa, mas com determinação e coragem. Desperta também o meu coração para o que realmente importa, que eu consiga discernir entre o que me afasta do meu propósito e o que me aproxima do que o Senhor planejou. Tira de mim tudo que atrasa o meu progresso, tudo que me faz perder tempo com preocupações desnecessárias, tudo que rouba a minha energia. Eu quero viver focado no caminho que me leva para mais perto do meu destino, usando cada talento, cada habilidade e cada oportunidade para cumprir aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Meu amigo, minha amiga, você já teve aquela sensação de que existe algo maior dentro de você, mas você não sabe explicar o que é? Como se houvesse um potencial adormecido, esperando para ser descoberto. Você olha para a sua vida e pensa: eu sei que fui feito para mais do que isso. Mas o quê? Para onde eu vou? O que eu faço com tudo isso que sinto por dentro? E o pior é a confusão. Você quer agir, mas não sabe por onde começar. Quer usar seus talentos, mas nem sabe direito quais são. Quer viver com propósito, mas parece que algo sempre te desvia, te distrai, te faz duvidar, até que você acaba ficando parado, só imaginando o que poderia ser. Mas eu quero te dizer algo libertador. Você não está perdido, você só está coberto por medos, por dúvidas, por vozes que te disseram que era para você parar. E quando você remove essa camada, o que estava dentro de você o tempo todo finalmente aparece. No clamor a seguir, vou te mostrar como o Espírito Santo pode ativar os dons que estão adormecidos em você. Não amanhã, não quando você se sentir pronto, mas agora. Porque o seu propósito não está esperando você ser perfeito. Ele está esperando você dar o primeiro passo. Vamos orar a Deus assim: Espírito Santo, enche-me de motivação e clareza, Pai. Muitas vezes me sinto confuso, sem saber qual passo dar, e acabo me perdendo em pensamentos que me deixam estagnado. Hoje eu escolho confiar em Ti para me guiar. Que cada decisão seja iluminada pela Tua presença, que cada ação seja inspirada pelo Teu amor, e que cada palavra que eu pronunciar contribua para o propósito que o Senhor já tem para a minha vida.
Que eu não viva para agradar aos outros, mas para cumprir a missão que me foi confiada, vivendo com autenticidade e fé. Eu te entrego todos os talentos que ainda estão escondidos, todas as habilidades que ainda não descobri, todos os dons que ainda não usei. Mostra-me onde posso aplicá-los. Ajuda-me a desenvolver aquilo que ainda está adormecido dentro de mim e dá-me coragem para colocá-los em prática. Espírito Santo, destrua toda maldição oculta que impede meu progresso, toda limitação que foi colocada por outras pessoas ou por mim mesmo, e me faz caminhar com confiança, sabendo que cada dom é um presente teu que deve ser usado com sabedoria. Se existem medos que me afastam do meu propósito, tira-os de mim. Se existem dúvidas que me paralisam, substitui-as por fé. Se existem forças invisíveis que tentam me impedir de crescer, destrói-as agora. Quero viver a plenitude que o Senhor planejou, sem correntes, sem prisões, sem distrações que me desviem do caminho certo. Que cada passo meu seja guiado pela tua mão, que cada decisão seja feita com discernimento e coragem, e que eu possa reconhecer claramente a direção que o Senhor quer que eu siga. Espírito Santo, ajuda-me a manter meu coração firme, mesmo diante dos desafios, das críticas ou das dificuldades. Que eu não perca o foco, que eu não me desanime, que eu não desista do meu chamado. Quero caminhar alinhado com o que o Senhor deseja, vivendo de maneira plena, abundante e transformadora, usando cada talento para impactar positivamente a minha vida e a vida de outros ao meu redor. Eu confio que, ao ativar o meu propósito, cada passo que eu der será abençoado, cada esforço será multiplicado e cada vitória será reflexo da tua presença em minha vida. Espírito Santo, destrua agora qualquer barreira, qualquer maldição oculta que ainda tenta impedir meu progresso e me permita viver em liberdade, abundância e plenitude, cumprindo o propósito que o Senhor colocou em meu coração desde o início. Amados, escreva nos comentários qual dom ou talento você deseja que o Espírito Santo desperte em você. Coloque isso diante de Deus e declare com fé. E não se esqueça de deixar o seu like para que essa mensagem alcance outras pessoas que também querem ativar o propósito que Deus colocou em suas vidas. Deus amado, eu sinto agora o coração cheio de fé e gratidão, reconhecendo que não estou mais preso às correntes que tentaram me segurar. Hoje eu declaro que toda maldição oculta foi destruída pelo teu poder e que nada mais tem força para impedir o meu progresso. Eu sinto dentro de mim a tua presença me envolvendo, me enchendo de paz, me dando coragem para caminhar adiante sem medo, sem dúvidas e sem limitações. Eu sei que não estou sozinho, que o Senhor está comigo em cada passo, em cada decisão e em cada desafio que ainda possa surgir. Senhor, eu quero agradecer porque mesmo nos momentos em que não enxergava a saída, mesmo quando parecia que tudo estava perdido, o teu cuidado nunca me abandonou. Eu sinto agora que cada dificuldade, cada luta e cada provação serviram para me fortalecer e me preparar para viver em vitória. Eu agradeço porque mesmo quando eu não entendia, mesmo quando me sentia fraco ou perdido, o teu amor esteve presente, silencioso, firme e constante, me guiando, me sustentando e abrindo caminhos que eu nem sabia que existiam. Eu sinto uma alegria profunda por perceber que a liberdade chegou. Liberdade das correntes invisíveis, liberdade do medo, liberdade da dúvida, liberdade de tudo aquilo que antes me segurava. Espírito Santo, obrigada por destruir toda a maldição oculta, por romper com todas as amarras e por me permitir caminhar agora em um caminho de paz, de plenitude e de crescimento. Eu sei que a vitória que experimento hoje não é apenas sobre as dificuldades externas,
mas sobre cada batalha interna que antes me fazia duvidar de mim mesmo. Eu declaro que a minha mente está renovada, que o meu coração está leve e que cada passo que eu dou agora é guiado pelo Senhor. A minha vida, Senhor, começa a refletir aquilo que o teu amor planejou: força, coragem, alegria, propósito e esperança. Eu quero seguir confiando que nada poderá me deter, porque tu és o meu protetor, meu guia e a minha força. Eu sei que cada vitória não é apenas minha, mas é o resultado do teu cuidado constante e da tua presença que me envolve a cada instante. Queridos, sabe qual é um dos sentimentos mais estranhos? É quando você finalmente conquista algo, mas não consegue aproveitar. Você alcança aquilo que tanto pediu, mas em vez de celebrar, você fica com medo. Medo de perder, medo de que não dure, medo de que seja tarde demais ou que você não mereça. E aí, mesmo tendo a bênção na mão, você não sente paz, você não sente gratidão, você só sente um vazio estranho, como se algo ainda estivesse faltando. Eu quero te dizer algo muito importante. Se você não consegue agradecer pelo que Deus já fez, você não vai conseguir receber o que Ele ainda quer fazer. Porque gratidão não é só educação. É chave, é portal, é a porta que abre o próximo nível da sua vida. Vamos pedir sabedoria ao Espírito Santo de Deus para que possamos transformar gratidão em poder espiritual. Porque quando você aprende a agradecer mesmo no meio da luta, algo muda. As portas se abrem, as correntes caem e você finalmente sente a liberdade que estava procurando. Vamos falar com Ele assim: Espírito Santo, eu quero expressar gratidão por tudo que foi restaurado em minha vida. Por cada oportunidade, cada sonho, cada passo que agora posso dar sem medo. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando eu não entendia o caminho, o teu plano estava em ação. Obrigado por devolver a minha paz, por renovar minha esperança, por me dar força quando eu não tinha e por fazer com que eu veja a luz, mesmo nos momentos mais escuros. Eu reconheço que cada vitória é fruto do teu poder, do teu amor e da tua fidelidade. E é por isso que eu posso caminhar hoje confiante, cheio de gratidão e com fé inabalável. Eu quero viver em constante gratidão, reconhecendo que tudo que tenho, tudo que sou e tudo que conquisto vem de ti. Que a minha vida seja um reflexo da tua bondade e que eu nunca esqueça de agradecer mesmo nas pequenas coisas. Que cada sorriso, cada oportunidade, cada conquista seja uma lembrança do teu cuidado e do teu amor que nunca falha. Espírito Santo, eu me rendo completamente a ti, confiando que enquanto eu andar na tua presença, nenhuma maldição, nenhuma força contrária e nenhuma dificuldade terá poder sobre mim. Eu declaro que sigo agora em liberdade plena, em paz e com confiança, sabendo que cada passo meu é guiado pelo teu Espírito. Eu posso caminhar sem medo, porque a vitória já foi proclamada e a minha vida está alinhada com o teu propósito. Que cada dia seja uma oportunidade de testemunhar o teu amor, de viver com fé, de crescer em força e sabedoria e de compartilhar com outros aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Amados, qual vitória você deseja declarar hoje, sabendo que o Espírito Santo está com você para te fortalecer e proteger? Escreva com fé e gratidão e deixe também o seu like, para que mais pessoas sejam inspiradas a reconhecer o cuidado e a vitória que Deus traz às suas vidas. Vamos agora continuar nossa oração, agradecendo a Deus assim: Espírito Santo de Deus, eu te agradeço profundamente por cada passo que me conduziu até este momento, por cada batalha que já venceu em meu favor, por cada correntes que se romperam, por cada maldição oculta que foi destruída. Eu sinto dentro de mim a certeza de que a tua presença não apenas me acompanhou, mas transformou a minha vida de dentro para fora. Hoje eu posso olhar para o meu coração e perceber a liberdade, a força e a paz que vem de ti.
Posso sentir o teu cuidado envolvendo cada área da minha vida, abrindo caminhos, desfazendo bloqueios, restaurando aquilo que parecia perdido e me colocando em posição de vitória. Eu escolho agora viver com essa consciência, vivendo cada dia em alinhamento com o teu propósito, confiando que tudo que é bom e verdadeiro será manifestado em minha vida. Eu rejeito qualquer dúvida, medo ou insegurança que possa tentar surgir e declaro que a minha fé é maior do que qualquer obstáculo. Espírito Santo, continua guiando meus passos, fortalecendo meu coração e renovando minha mente, para que eu nunca mais seja limitado por aquilo que não posso enxergar, por aquilo que outros disseram, ou por aquilo que tentei carregar sozinho. Que a tua presença seja minha proteção, minha luz, minha força e minha alegria em todos os momentos. Que cada ação minha daqui em diante seja conduzida pela tua sabedoria. Que cada palavra que eu pronunciar seja alinhada com o teu amor. Que cada decisão seja tomada com discernimento e coragem. E que minha vida se torne um testemunho vivo do teu poder e da tua fidelidade. Eu me comprometo a caminhar em liberdade, sabendo que toda maldição oculta foi destruída, que toda força contrária foi quebrada e que nada pode impedir o progresso que o Senhor já iniciou em minha vida. Senhor, eu entrego a Ti cada instante do meu dia, cada sonho, cada desejo, cada esperança, que eu viva sempre consciente da Tua presença, buscando estar alinhado com o teu propósito, com coragem para enfrentar os desafios, com fé para acreditar no impossível e com gratidão por tudo que já foi e ainda será feito em meu favor. Que a minha vida seja um canal de bênçãos, um testemunho do teu amor e da tua fidelidade, e que eu possa inspirar outros a também se libertarem e caminharem em vitória. Minha amiga e meu amigo, se esta oração tocou o seu coração, eu quero te convidar a se inscrever neste canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que fortalece a sua fé e compartilhe esta oração com seus contatos que você acredita que precisam sentir a presença real do Espírito Santo em suas vidas. Lembre-se, quando você permite que o Espírito Santo atue, nenhuma maldição oculta pode impedir o seu progresso. A vitória e a liberdade já estão ao seu alcance. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.